Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, eu tô literalmente em choque. Enquanto falo com você, tô tomando choque aqui no meu joelho para fazer a ativação da musculatura, então tô literalmente em choque. Mas você também disse que o mercado tá em choque aí com algumas coisas que estão acontecendo. A decisão do governo com o IOF. Conta para nós. Oi, Neg. Boa tarde para você, para a Débora, para os nossos ouvintes. Você que é mais velho que eu, você já deve ter... Tô brincando, hein? Você já deve ter Mais pura visto verdade. muita Você pode coisa... brincar, mas é a mais pura verdade. Bem mais velho. Oi, Neg, quando o governo falou da CPMF, que era provisória, durou quanto tempo, né? O problema no Brasil é que tudo que é provisório acaba virando permanente, né? Então, o governo disse que vai aumentar agora o imposto sobre operações financeiras, o IOF, diz que é só até porque precisa aumentar esse imposto para poder pagar mais para o Bolsa Família. Só que ele não tem garantia que para o ano que vem ele vai ter recursos para bancar o Bolsa Família por enquanto. Então, assim, a gente está tendo uma repercussão negativa por muitos fatores, né? Porque não tem dinheiro, que pode ser permanente, porque piora o crescimento econômico nesse momento que a gente já está com tanta dificuldade. Você sabe que agora, olha, vamos ver como é que está o dólar agora. Chegou a R$ 5,35, agora está R$ 5,30, um dia de alta da moeda americana por conta desse risco que a gente tem aí de piora econômica. A gente tem valores caindo 2%, caindo já para casa dos 111 mil pontos. Desde março que a gente não tinha a Bolsa operando nesse patamar de pontos. Os pontos medem a valorização das empresas que são cotadas na Bolsa. E por quê? Porque a gente tem uma perspectiva, quando você aumenta imposto, você derruba mais ainda a economia, principalmente esse imposto que você paga se você toma crédito, por exemplo. Então, você imagina, as famílias brasileiras endividadas até aí os próximos anos, né, pequenos empresários que os que não fecharam tomaram empréstimo e estão pagando parcelas, situação ainda de consumo que não voltou ao que era, ou seja, a pessoa pegou um empréstimo para manter a empresa, para se manter, mas você não tem ainda um retorno nem de trabalho, nem de consumo ao que era antes da pandemia. A gente tem uma situação de alta da inflação, né, inflação muito pesada, por isso o Banco Central já está encarecendo o crédito, aumentando os juros, que é a forma que o Banco Central tem para poder segurar a inflação, é aumentar o juro para que desestimule com isso financiamentos, consumo, ou seja, a gente já tem um quadro de dificuldade, né? Previsões de crescimento econômico para o ano que vem já abaixo de 1%, e aí o governo tem essa brilhante ideia de encarecer ainda mais Agora, o crédito. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, na fantasia guediana, na fantasia desses camaradas que comandam a economia brasileira, você aumenta os juros, com isso você controla a inflação, controlando a inflação, de certa maneira você retoma a atividade econômica, você ampara os mais necessitados com o dinheiro que você tomou do IOF, não deixa de ser uma distribuição de renda, e assim a gente organiza para que a partir de janeiro do ano que vem a perspectiva de crescimento deixe de ser abaixo de 1 ou coisa de 1 para ser um pouco maior, e chegamos no segundo semestre com um Brasil espetacular, que vai crescer 2%. Mas é só porque quer, né? Vai tirar como que se fabrica um Brasil assim? De onde? Porque você conversa com Deus e o mundo todo dia, pessoas diferentes, pessoas de empresas diferentes, enfim, ângulos de observação diferentes. Alguém que acha que esse desenho guediano, esse mundo maluco, faz sentido? Você encontrou alguém já que disse, não, é isso mesmo, tem que fazer isso porque com isso o Brasil agora vai bombar. Você já escutou alguém que diz que esse caminho está certo? não, a confusão só aumenta, né? Para a gente explicar essa bagunça aqui tá difícil, né? Ô, Inês, você sabe que
eu tava até, inclusive, olhando para o ano que vem, né? Você falou dessa confusão toda aí da pauta econômica. O governo disse que ia fazer uma reforma tributária que não existe até agora, né? Aí propôs a reforma do imposto de renda, que seria um pedaço da reforma tributária, não dá nem para chamar isso de reforma tributária, né? No final das contas, é com essa reforma do imposto de renda, que passou na Câmara, mas que ainda não passou no Senado Federal, que o governo pretende bancar o aumento do Bolsa Família para o ano que vem, tributando lucros e dividendos de empresas. Só que no final das contas, o que ele está dando de desoneração de pagamento de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, ele perde arrecadação com isso, e o aumento de lucros e dividendos nem cobre o que ele perde de arrecadação com essa isenção tributária, ou seja, ele está aumentando dívida para poder aumentar o Bolsa Família. É fundamental aumentar o Bolsa Família, óbvio, porque o país vive um grau de desigualdade profundo, né? Já era e piorou depois da pandemia. Agora, o que não dá, Eneg, para a gente ver, o governo está cobrando imposto agora mais da gente para poder ter 2 bilhões de reais esse ano. 2 bilhões. Sabe quanto custa aquela emenda do relator, que é para os políticos, os congressistas, usarem como bem entenderem, que não é obrigatório? 20 bi quase esse ano. 20 bi para os parlamentares usarem esse dinheiro como eles quiserem, para fazer obras, para poderem, para serem agradados, para o governo poder fazer o que ele quer. Né, aquela coisa do vou agradar para os políticos fazerem o meu jogo. O governo deu 20 bi para esses caras no Congresso, né, e a gente está cobrando da sociedade que já está passando necessidade, os caras não cortam na própria carne, a sociedade não está comendo nem carne, né? A gente está com uma dificuldade tremenda de inflação, de desemprego, e aí o governo tem a cara de pau de falar que precisa cobrar mais imposto da sociedade para ajudar os mais pobres. Os mais pobres precisam, como você falou, de crescimento, né? Os mais pobres precisam de emprego. Não adianta você fazer esse discurso populista de que está querendo ajudar o Bolsa Família, quando no fundo você está jogando a economia para baixo. Então você está tirando renda do mais pobre, principalmente, né? É isso mesmo. Então, assim, a gente está vivendo um momento nonsense, né, Eneg, assim, dá um desânimo realmente, porque o que você vê é só populismo eleitoral, não tem mais nenhum desejo, né, de fazer uma mudança para realmente melhorar, né, a vida. Você viu, Juliana, ontem o Arthur Lira, eu comentei agora há pouco, ontem o Arthur Lira estava num evento e ele sentou a botina na Petrobras, dizendo que a Petrobras tem que compartilhar, dividir um pouco do seu lucro com a sociedade. E ele falou, não vamos intervir, não vamos fazer nada, mas nós temos que fazer alguma... Ou seja, agora querem meter a mão na Petrobras de novo, como se o papel da Petrobras fosse fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa, vamos, em vez de vender o diesel, o barril de petróleo a 70, vamos vender a 20, e aí a gente passa para as refinarias a um preço bem baratinho, a gasolina em vez de 7, ela passa a custar 2. Agora, você acabou de falar, o dólar está 5,30. Por isso que a gasolina está 6 pau. Se o dólar tivesse 4, como você já aventou aqui numa economia equilibrada, a gasolina ia estar 4 pau, 4,40 e não 6, 7. E a culpa é da Petrobras? Eu quero que a Petrobras se exploda, não tenho nada a ver com a Petrobras, mas é ridículo encaminhar a discussão para a culpa da Petrobras. E, de novo, populismo, como você falou, brincar com o dólar, brincar com a economia. Total, né? Porque quando quase quebraram a Petrobras, Oneg, a Petrobras é joia da coroa, né? É símbolo nacional. Você acha que os investidores, olhando o que o governo estava fazendo com a Petrobras, eles vêm para o Brasil, né? Se a gente quer mais concorrência no setor de petróleo, a gente tem que ter uma economia estável. A gente não pode sair interferindo em empresas dessa maneira. Inclusive, tem pessoas físicas aqui no Brasil, pessoas que investiram ali na Petrobras toda a sua aposentadoria, colocaram dinheiro ali. Então, você vai quebrar a Petrobras, como a gente quase fez no passado, para os investidores estrangeiros, como é que com o petróleo a $100, a Petrobras tinha uma dívida tão grande, né? Como é que a Petrobras dava prejuízo? Então, assim, a forma certa de resolver, Eneg, nunca se faz, né? O que a gente vê cada vez mais caminhando para soluções fáceis. Aquela frase, né, que a gente ouve muito na economia, que para problemas complexos existem soluções fáceis e erradas. Porque se fosse fácil, já teria resolvido. E é isso, não é assim, vamos resolver aqui, acabou. Não, você provoca
uma distorção na economia, um medo, uma insegurança, e você bomba o dólar, aí você aumenta mais ainda a nossa conta de luz, aumenta mais ainda o preço da carne, aumenta mais ainda o combustível, e você resolveu o problema? Não. Então, assim, é bravata, é isso que a gente está vendo. Daqui até a eleição, a gente está refém de uma classe política que está brincando com a fome, com a necessidade que o brasileiro tem hoje de ajuda, né? Assim, se dá uma dor profunda, sabe, né? Saber que a gente hoje poderia ter esforços unidos para a gente poder sair dessa pandemia. Aí vem o ministro da Saúde, né, ainda complicar tudo, dizer que, porque o Bolsonaro falou que não tinha que vacinar os adolescentes. Você tem noção? É isso, é tanto caos, né, político, assim, uma falta de orientação, né, que isso tudo vai contaminando o ambiente de negócio, a confiança no Brasil, né? O presidente ontem falou que tomava ivermectina, isso, sabe? É um desserviço, assim, é uma insegurança, assim, é até imensurável, né, a gente medir isso. Aí o presidente o tempo todo coloca em discussão o resultado das urnas eletrônicas. Será que ele vai aceitar resultado de eleições? A gente vai viver um momento como Donald Trump, que vai se recusar a sair da cadeira, né, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente está vivendo um tumulto político que joga a economia mais para baixo. As pessoas estão passando necessidade. É muita irresponsabilidade, é muito revoltante, né? E lembrando só que quando a Juliana fala em mercado, ela não está falando de banqueiros fumando seus charutos, tomando seu uísque escocês lá em Wall Street, não. Ela está falando de um conjunto de forças da economia que passa pelo eletricista, que passa pelo encanador, que passa por produção de bens, os mais variados de todos os tamanhos, da pessoa que faz coxinha, a pessoa que lida com aço. O mercado é a atividade econômica, é a parte privada da economia, ou seja, o que não é governo, e que fica todo mundo de olho querendo investir. Quem é que vai trocar o portão de casa, né? Quem é que vai trocar o azulejo do jardim, o piso do jardim, arrumar a plantinha? Isso é mercado, não é só o gato gordo que está lá falando, né, em inglês em outro canto do mundo, não. Só para deixar bem claro, que senão fica parecendo que a gente está falando uma coisa exótica, né, Juliana? Não, é porque o primeiro termômetro de risco que a gente consegue captar é olhando esses indicadores de curto prazo, né, que é o dólar, que é a bolsa. Mas você não precisa comprar dólar para viajar, nem investir na bolsa para você sentir, através desses indicadores, que a confiança no Brasil está caindo. E isso vai bater no nosso bolso, via inflação, via menos emprego, menos crescimento, né? Quando a gente traz esses dados aqui de bolsa e dólar, é o primeiro termômetro que a gente tem, né, que o pessoal está ficando desconfiado com o Brasil. E isso tudo vai refletir rapidamente no nosso bolso, né? Falou muito bem, né? Economia... Juliana Rosa, voltamos a conversar na segunda-feira. Valeu, beijão. Muito bom estar aqui com você e a Débora sempre. Obrigada, um beijo. Bom fim de semana, Ju. Prazer é sempre nosso.